Existem três mecanismos de o governo financiar as suas operações. A gente sabe que o governo tem um caixa deficitário. Isso significa que a gente gasta mais do que arrecada. Então, a gente precisa encontrar mecanismos de financiar essa diferença. O governo precisa trazer esse dinheiro para o caixa. E existem basicamente essas três soluções que eu vou apresentar aqui nesse vídeo. Todas elas são muito ruins, são péssimas, mas a gente acaba aceitando como menos pior a terceira alternativa. E é muito importante a gente entender como é que funcionam esses três mecanismos de financiamento do governo, porque isso influencia diretamente as nossas atividades econômicas. As nossas decisões de investimento estão diretamente ligadas às maneiras que o governo faz para investir, porque de uma maneira ou de outra ele estará tomando parte do nosso dinheiro. E é exatamente essa a primeira maneira. O primeiro método de o governo financiar suas operações é por meio da apropriação da riqueza dos habitantes daquele país. O governo, por força de lei, pode tomar uma parte do que você tem, do que você produz. Ele pode se apropriar de uma parte da sua riqueza. A gente chama esse método de imposto. O que é o imposto de fato? O imposto é o governo falando que você precisa pagar uma determinada taxa, um determinado percentual do que você tem ou do que você fez naquele mês para ele. Você não tem alternativa de não pagar o imposto. Se você não pagar o imposto, você vai ficar inadimplente e aí você vai ter que responder a um processo legal. Você vai ter o seu nome sujo e pode até dar cadeia. Imposto não é uma coisa que a gente paga porque quer. Imposto é uma coisa que a gente paga porque não tem opção. E aí, o governo está sempre tentando aumentar um pouquinho a carga tributária para aumentar a sua arrecadação. É claro que existe um limite nessa história. Ele não pode seguir aumentando essas alíquotas, seguindo aumentando esses percentuais até o infinito. Não dá para fazer isso, porque a partir de determinado ponto a gente não aceita mais, a população não aceita mais e então para de pagar os impostos. A partir de determinado percentual passa a compensar mais estar na informalidade, passa a compensar mais os meios e os métodos de sonegação. Então eu não vou emitir nota, eu não vou usar o sistema bancário, eu não vou pagar as coisas por meio de Pix, eu vou fazer as transações todas em dinheiro. E aí eu vou fugir do radar do governo, porque compensa mais estar na informalidade do que estar na formalidade e pagando esses impostos. Os políticos estão o tempo inteiro tentando descobrir qual que é o limite. O que eles mais querem é cobrar mais imposto. E o que a gente mais quer é cobrar menos imposto. Então existe essa guerra constante entre nós, né? Nós, pessoas normais que produzimos riqueza, e eles, os políticos que estão apropriando de parte da nossa riqueza. O segundo método de financiamento do governo é a impressão de mais dinheiro. A impressão de mais dinheiro, tecnicamente falando, é uma estatística monetária. Você pode consultar isso lá no site do Banco Central. A estatística é chamada de M2, que é o agregado monetário. O que o governo pode fazer? Ele pode aumentar a quantidade de real em circulação. Ele vai aumentar a quantidade de dinheiro que está em circulação na economia. Então, se ele tinha uma dívida para pagar de 60 bilhões de reais, o que ele faz é ir lá no Banco Central e gerar 60 bilhões de reais e usar esses 60 bilhões de reais para pagar esse boleto. Só que essa é uma péssima ideia a longo prazo, porque ela gera uma consequência direta, que é a inflação. O que é a inflação? É a perda do poder de compra da moeda. À medida que o tempo passa, a nossa moeda consegue comprar cada vez menos com aquele mesmo montante. Isso é a inflação. E uma das principais teorias que explica o que é a inflação é a ideia do aumento do agregado monetário. Por quê? Existe um perfeito balanço entre oferta e demanda. E essas duas variáveis, a oferta e a demanda, se equilibram por meio de preço. Se um determinado item, uma determinada coisa é muito abundante, então essa coisa será mais barata. Da mesma maneira, se essa coisa é escassa, então o preço será mais caro, porque a gente equilibra oferta e demanda por meio do preço. E o dinheiro acaba respeitando essa mesma lei de oferta e demanda. Se o governo aumentar a oferta de dinheiro, aumentar muito a quantidade de dinheiro em circulação, o que vai acontecer por meio dessa lei é que ele
um recurso escasso, então a gente consegue comprar cada vez menos com esse dinheiro. É mais ou menos como se o governo viesse hoje à noite lá no Jornal Nacional, na Globo, e falasse o seguinte: atenção, população brasileira, as notas de R$ 50 agora passarão a valer R$ 500. As notas de 100 passarão a valer 1.000, a nota de 20 passa a valer 200, a nota de 10 passa a valer 100. O governo está falando para você adicionar um zero a mais no final de cada cédula. Então, você vai multiplicar o valor do dinheiro por 10. Você acha que se o governo fizer isso, você estará de fato ficando mais rico 10 vezes? Você estará aumentando a sua riqueza, seu patrimônio em 10 vezes? Muito provavelmente não. Por quê? Está ocorrendo apenas uma mudança nominal do valor. Né? O que vai acontecer é que todos os produtos passarão a custar 10 vezes. E na verdade o que a experiência mostra para a gente é que os produtos não aumentam somente essas 10 vezes, porque a gente perde a confiança nessa moeda que é fiduciária, essa moeda que depende de a gente confiar que ela tem valor, a gente perde a confiança na moeda fiduciária e então ela perde o poder de compra e as coisas ficam mais caras do que as 10 vezes que o governo aumentou. Então essa também é uma péssima solução. A terceira solução para financiamento do governo, e aquela que eu falei que a gente acha menos pior, é por meio de dívida pública. O governo, então, precisa desse exemplo que a gente está dando aqui, de 60 bilhões de reais. O que ele pode fazer? Ele pode empacotar essa dívida e então vender um título para os investidores. E aí ele vai prometer o pagamento para esses investidores depois de determinado tempo. Em 2029, em 2031, ele vai colocar uma data de vencimento para esse título. Então, ao vender esse título para os investidores, vem um dinheiro para o caixa do governo. Só que para vender esse título para os investidores, esse título tem que ser interessante. O que isso significa? Precisa haver uma remuneração atrelada a esse título. A gente sempre diz que esses títulos de dívida pública são o que há de mais seguro dentro de uma economia nacional. Né? É muito raro, é praticamente impossível um governo dar calote na dívida interna. Isso acontece porque a segunda opção que eu estava explicando aqui nesse vídeo, que é imprimir mais dinheiro, continua sendo uma opção válida. Então, no pior cenário, que é o governo perdeu toda a sua credibilidade, né? O governo disparou os gastos públicos, o governo está sendo super mal administrado, no pior cenário, o governo vai lá, vai ligar uma impressora na tomada e vai imprimir mais dinheiro para pagar esses investidores, para pagar esses títulos. Apesar de a gente chegar nesse ponto, o dinheiro já não vai estar valendo mais nada por causa da inflação, mas não existe calote, existe o pagamento nominal da dívida. E se a gente chegar nesse ponto, às beiras de um calote da dívida pública, toda a economia, todos os outros investimentos também estarão valendo nada. Então, a opção mais segura de um investimento dentro da economia é um título da dívida pública. E aí, esse número aqui, ele passa a significar um balizador muito importante para a nossa tomada de decisão. Porque a gente sempre vai olhar para quanto esse título isento de risco está valendo para decidir se a gente então vai tomar riscos dentro da economia. Se eu quero fazer um empreendimento imobiliário que por definição é arriscado, eu preciso ganhar um prêmio sobre o título isento de risco. E o que a gente está vivendo é que, como está crescendo um sentimento de desconfiança sobre o governo atual, esses investidores que estão negociando esses títulos que foram adquiridos pelo governo, houve uma oferta primária, e então agora os investidores estão tratando esses títulos no mercado secundário, que é um vendendo para o outro. Como cresce o sentimento de desconfiança, esses investidores estão precisando de prêmios cada vez maiores para comprar esses títulos. Eles precisam que a remuneração seja cada vez maior na marcação a mercado. Tudo isso é um processo muito complexo, mas hoje, mais ou menos, o cenário é o seguinte: para adquirir um título isento de risco, você será remunerado com uma taxa pós-fixada de IPCA mais 6% ou então 12% ao ano. Isso significa que, para fazer nada e ter 100% de segurança com o seu dinheiro, você será remunerado com IPCA mais 6%. É um ganho real de 6% ao ano. Esse ganho real de 6% ao ano, ele é expressivo, não é um ganho baixo. E aí,
A gente fica olhando para esse número na hora que a gente faz a viabilidade de um loteamento, por exemplo. É difícil você ter em um loteamento ganhos muito superiores a isso com o risco controlado, que é fazendo uma boa permuta, que é vendendo por um bom preço, não um preço muito exagerado, que é tendo um bom parcelamento desses lotes, não um parcelamento muito exagerado. É muito difícil você controlar os riscos no loteamento para dentro de um padrão que é aceitável e ter esse prêmio para o risco que o governo está oferecendo. Acaba que esse título de dívida pública do lado de cá está remunerando muito bem. E aí o governo entra nesse impasse. O governo está gastando mais do que arrecada. Ele precisa de financiar a sua dívida. Ele pode emitir esses títulos de dívida, só que ao mesmo tempo o governo continua precisando da primeira solução que eu apresentei nesse vídeo, que é a tributação. Então, como é que a gente paga imposto? É somente quando a gente é produtivo. E como é que a gente é produtivo? Somente quando a gente está atuando na economia. Quando o nosso dinheiro e a nossa energia não está lá naquele título isento de risco. Então, ao mesmo tempo que o governo precisa de títulos de dívida atrativos, ele precisa que as pessoas não comprem esse título e continuem empreendendo na economia. E para empreender na economia, a gente precisa de uma alíquota de imposto que não seja tão alta. O impasse que o governo vive nesse momento é criar esse perfeito balanço, essa harmonia entre esses dois fatores. O título isento de risco e a atividade econômica. Como é que você incentiva a atividade econômica e, ao mesmo tempo, financia as atividades do governo? Numa visão econômica mais de direita, a gente entende que, ao reduzir a alíquota dos impostos, o governo acaba aumentando a sua arrecadação. Porque, ao reduzir a alíquota, a gente aumenta a atividade econômica e, apesar de você estar cobrando um pouco a menos, quando você olha para o montante total, vai ser um montante maior. Geralmente, as políticas econômicas mais de esquerda pensam o contrário. Eles pensam que para aumentar a arrecadação, a gente precisa aumentar a alíquota. E aí, né, as pessoas vão pagar diretamente ali mais imposto e isso vai aumentar a arrecadação do governo. Infelizmente, a gente está provando, né, durante esse governo atual, que não funciona. Aumentar a alíquota dos impostos, dificultar a atividade econômica, não aumenta a arrecadação do governo. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo e te encontro numa próxima oportunidade.